Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está tudo bem comigo também? Professor Neto aqui mais uma vez, dando agora continuidade aos nossos estudos sobre o núcleo atômico e a radioatividade, nessa terceira parte desse nosso encontro, falando sobre o poder de penetração da radiação. Pois bem, a constatação inicial a gente começa aqui falando que o poder penetrante da radiação depende da sua velocidade e de sua carga. Nós podemos fazer uma relação posteriormente também com a energia que essa radiação carrega, certo? Mas, por enquanto, velocidade e carga são suficientes para determinação desse poder penetrante. Comentamos então no vídeo anterior a respeito dessas três radiações, alfa, beta e gama. Vamos caracterizar cada uma a respeito desse poder de penetração com relação à matéria. Há uma grande diferença no poder penetrante dos três tipos de radiação. Começando falando sobre a alfa, são as mais fáceis de parar, de bloquear. Elas podem ser paradas por algumas ou até mesmo uma folha de papel sulfite. A radiação beta, ela passa direto pelo papel, ou seja, não é suficiente para fazer parar nem bloquear, mas a radiação beta vai ser parada por folha de papel alumínio ou algumas folhas de papel alumínio. Por quê? O papel alumínio, ele é mais denso do que o papel que nós conhecemos de celulose, certinho? Então esse papel alumínio ele vai conseguir fazer o bloqueio completo dessa radiação beta. Perceba, portanto, que tanto a carga quanto a velocidade da radiação beta são maior do que a radiação alfa, ok? Para o terceiro tipo de radiação, vamos falar então da gama. São as mais difíceis de parar ou de bloquear. Elas requerem blocos de chumbo e proteções mais pesadas para fazer esse bloqueio. Aqui do lado a gente tem uma imagem, um GIF, representando esse poder de penetração das três. Nós temos aqui no meio a radiação alfa, representada aqui por um núcleo de 2 prótons e 2 nêutrons. É uma partícula que tem mais inércia, tem mais massa, é uma radiação mais pesada, então ela vai ser bloqueada aqui com mais facilidade por uma folha de papel. Aqui embaixo a gente tem o beta, ok? É simplesmente um elétron que é emitido. Esse elétron passa facilmente pela folha de papel, mas é bloqueado pela folha de papel alumínio. E a radiação gama, que é a mais energética, com mais velocidade e não possui carga elétrica, ela passa pelas proteções e, dependendo da espessura desse bloco de chumbo, pode atravessá-lo também, ok? Então, essa espessura desse bloco de chumbo aqui pode determinar se a radiação gama atravessa ele ou não, certinho? Lembrando, outra coisa que a gente já comentou, carga da partícula alfa é positiva, porque é formado por 2 prótons e 2 nêutrons. Carga dessa partícula beta é negativa, porque ela é simplesmente um elétron que é ejetado, ok? Aqui a gente tem o mesmo slide, só que agora numa versão bem mais simples, tá ok? Não se esqueça então, partícula alfa para com folha de papel, partícula beta com folha de alumínio, raios gama apenas com uma camada de chumbo. Vamos comentar agora um pouco mais sobre a partícula alfa. Ela é fácil de bloquear porque é relativamente lenta e a sua carga interage com moléculas que encontra ao longo de seu caminho. Então lembra, a partícula alfa são 2 nêutrons e 2 prótons, representados aqui, nessa imagem, nesse GIF. Esse partícula, 2 prótons e 2 nêutrons, desaceleram à medida que vão sendo abalados pelas moléculas, e isso vai deixando íons positivos e negativos no seu caminho, ou seja, durante a sua propagação, esse núcleo aqui ele vai interagindo com outros elementos no seu caminho de propagação. Mesmo quando viaja através do nada, além do ar, uma partícula alfa chegará a uma parada depois de apenas alguns centímetros. Então, mesmo que você não coloque um papel na frente de uma partícula alfa em propagação,
ela já vai parar em poucos centímetros. Por quê? Porque essa partícula alfa vai interagir, ela vai se ligar com algum par de elétron que está perdido aí no ar ou em algum objeto do meio ambiente e então vai se tornar um átomo de hélio. Tá? Então o átomo de hélio nada mais é do que uma partícula alfa no centro, que é 2 prótons e 2 nêutrons, e 2 elétrons aqui na sua órbita. Tranquilo? Então, tanto as partículas alfas quanto as partículas betas, elas são lentas, entre aspas, né? Se tratando de velocidade de radiação, elas são rápidas, mas comparando com outras radiações, a alfa e a beta são relativamente lentas, tá? E elas vão se tornando inofensivas conforme elas vão se propagando, tá? A partícula alfa ela pode se combinar com os elétrons do meio ambiente e se tornar átomos de hélio. Aquele mesmo átomo de hélio que enche os balões de crianças que ficam aí suspensos em lojas e em shoppings, tá bom? Então aquele átomo de hélio lá nada mais é do que uma partícula radioativa com 2 elétrons orbitando esse núcleo. Falando um pouquinho agora sobre a radiação beta, sobre essa partícula, normalmente se move a uma velocidade mais rápida do que a alfa. Claro, por que mais rápida? Porque essa partícula beta, ela na verdade é apenas um elétron, tem menor massa, então tem maior facilidade de propagação. E ela constitui apenas de uma carga negativa, ou seja, é apenas um elétron. A gente está aqui, na verdade, repetindo informação que a gente já confirmou no vídeo anterior. A radiação beta é capaz de viajar muito mais longe pelo ar em relação à partícula alfa, ok? A maioria das partículas beta perdem sua energia durante o curso, durante a sua trajetória, através do grande número de colisões com elétrons de átomos que tem ao longo do seu caminho ou de objetos que vão sofrer essa colisão da partícula beta ao longo do seu processo de propagação. Partículas beta diminuem a sua propagação, diminuem a sua velocidade, a sua energia, até se tornarem parte do material que colidem, como qualquer outro elétron. Então, se essa partícula beta se choca, por exemplo, com essa folha de alumínio que nós temos aqui no meio ambiente, essa partícula beta, que na verdade é um elétron, vai se tornar parte da folha de alumínio, ok? Aqui sendo disponibilizada como um elétron livre para condução de eletricidade ou até mesmo condução de energia térmica na forma de calor, tá ok? Bom, continuando então, vamos falar agora sobre a radiação gama, tá? São as mais penetrantes dos três, porque não tem carga, ok? Ela não tem carga. Um fóton de raio gama interagem com o material absorvente apenas através de um impacto direto com um elétron atômico ou um núcleo. Por trás desse argumento aqui, da interação da radiação gama com um elétron, a gente tem um importante conhecimento a respeito de mecânica quântica, de que essa radiação pode interagir apenas com alguns elétrons que têm uma frequência bem definida para poder interagir com essa radiação. O que eu quero dizer, em outras palavras, é que, a depender da frequência dessa radiação, essa radiação não vai interagir com qualquer elétron de um determinado material. Tem que ser elétrons que têm uma determinada frequência que combina com a frequência dessa radiação. Outra característica da radiação gama, ao contrário das partículas carregadas, um fóton de raio gama pode ser removido do seu feixe com um único encontro. Então, essa radiação gama que está se propagando através ou tendo origem um núcleo pesado, essa radiação gama pode interagir com os elétrons de um determinado material, chumbo, por exemplo, ok? E essa radiação gama vai transferir parte da sua energia e da sua velocidade para algum elétron desse material chumbo, e essa radiação gama perde um pouco da sua velocidade, da sua energia e também perde um pouco
do seu poder penetrante, ok? Porque compartilhou velocidade e energia com essa outro elétron, tá? Pensa aqui mais ou menos como se fosse uma interação entre bolas de sinuca, certo? Você dá uma tacada na bola branca de sinuca, essa bola vai com muita energia e quando essa bola colide com outras bolas, a energia dessa bola que você deu a tacada é compartilhada com essa outra bola aqui, fazendo o papel de elétron, tá? Então a bola branca fica com menos energia, menos velocidade, e aquela bola branca, aquela bola colorida, né, que você estava tentando colocar na caçapa, ganha uma certa velocidade e uma certa energia, certinho? Então, fazer com que essa radiação interaja com outro material é uma forma de tornar essa radiação menos penetrante ou menos perigosa, menos danosa para interagir com outras coisas do meio ambiente. Materiais densos como o chumbo são bons absorvedores, principalmente por causa da sua alta densidade de elétrons, tá? Então, como o chumbo é um material que tem bastante densidade, ele tem um núcleo bastante complexo em termos de quantidade de prótons e nêutrons e também uma eletrosfera bastante densa, então é bem provável que essa radiação gama encontre algum elétron para poder interagir com essa radiação e diminuir o poder de penetração dessa radiação. Vamos parar para pensar um pouco, aqui uma questão bastante interessante, um pouco engraçada, para a gente poder pensar essa questão do poder penetrante da radiação. Finja que lhe deram 3 biscoitos radioativos, um biscoito alfa, um biscoito beta e um biscoito gama. Finja que você deve comer um, segurar um na mão e colocar o outro no bolso. Qual você comeria? Qual você seguraria na mão e qual você colocaria no bolso se tentasse minimizar sua exposição à radiação? Consegue responder? Bom, faz uma pausa aí no vídeo e tenta elaborar uma resposta. A sua possível resposta pode ser a seguinte: você segura o biscoito alfa, por quê? Poder de penetração maior, então a pele da sua mão já vai protegê-lo. Você vai colocar o biscoito beta no bolso, porque a sua roupa já vai protegê-lo, e você vai provavelmente comer o gama. Ele vai penetrar no seu corpo com a sua radiação de qualquer maneira. Mas lembre-se, isso aqui é um caso super hipotético, na vida real, sempre use meios e dispositivos de segurança para se proteger de materiais radioativos. Finalizando o nosso raciocínio até aqui, eu quero que você tire um tempo para responder essa pergunta muito simples que diz respeito a todo o resumo do que a gente foi falado aqui nesse nosso terceiro encontro. Quais os fatores determinam o poder de penetração da radiação? Quero agradecer a sua audiência até aqui, a sua paciência. Deixe o seu like ou o seu dislike. Seu comentário ele é importante nesse vídeo, eu vou respondê-lo. Então a gente se encontra na parte 4 desse vídeo, falando ainda sobre radioatividade. Valeu!